Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre esse vídeo aqui da Rabine Hossenfelder, que eu achei muito interessante esse vídeo, é uma crítica à União Europeia muito grande, né? De certa forma, a crítica que ela faz à União Europeia cabe direitinho no Brasil. O Brasil adora copiar a União Europeia nessa ideia de que temos que regulamentar tudo, que tem que regulamentar a coisa toda, porque é isso que dá valor à sociedade, a sociedade tem que ser regulamentada e não sei o que lá. E isso acaba condenando a Europa ao atraso tecnológico, né? Eu já falei isso em vários vídeos aqui, né? Quanto menos regulamentação você tiver, mais incentivo à inovação você tem. Não é à toa que é Estados Unidos e China que lideram a inovação. Por quê? Porque tem poucas amarras governamentais em cima de novas iniciativas. Você pode fazer qualquer coisa. E é o ideal isso. E depois que a tecnologia está madura, depois que você já tem uma tecnologia realmente funcional, se o Estado perceber que há algum problema mesmo, aí sim você segue no caminho de regulamentar aquela coisa, né? Mas em princípio existe o comportamento da aversão ao risco, né? Todo mundo tem medo daquelas coisas que você não conhece. Então você tem, naturalmente, a sociedade tem esse medo do que é desconhecido. Aí você fala, não, que inteligência artificial vai mudar tudo, vai tirar os empregos, tudo. Não, regula. Tem que regular imediatamente, agora. Tô com medo, regula rápido. E isso acaba matando a inovação, mas o pior é que não mata a inovação no mundo, mata a inovação no Brasil, né? O resto do mundo continua inovando e a gente vai ficando para trás, né? E a Europa é a mesma crítica que ela faz da Europa. A Europa está nesse mesmo caminho. Uma sede de inovação, uma sede de regulamentação enorme que acaba congelando a inovação. A gente está no século da tecnologia, estamos no século das inovações. Se não correr atrás, meu amigo, se ficar para trás, ficou para trás, já era, né? Vamos entender o argumento dela aqui, porque no final ela chega num ponto que é o seguinte, ela acredita que a Europa está abandonando a democracia. E ela tem um ponto para isso, tá? Aliás, até o Pondé fez uma reportagem sobre isso aqui. Se você perguntar se a democracia acabará um dia, a resposta é sim. Eu diria que aqui no Brasil já acabou, né? A gente não tem democracia mais no Brasil. O Alexandre de Moraes é o supremo imperador que decide o que acontece no Brasil em tudo, decide se pode pagar IOF, não pode pagar IOF, quem é que pode ser candidato, quem é que não pode ser candidato, quem vai para cadeia, quem não vai para cadeia, de maneira totalmente aleatória, ele que decide tudo. Então, a gente não tem democracia aqui no Brasil, né? E tem uma lógica que ela coloca por trás disso. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Sabará, Papa Leão XV e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não vou tocar o vídeo dela todo, porque é um vídeo de 8 minutos, mas vocês sabem, todos os meus vídeos tem na descrição do vídeo, tem todas essas abas que estão aqui em cima. Se você quiser acessar qualquer uma delas, você pode fazer isso, né? Então, ela começa descrevendo o problema o excesso de regulamentação na Europa, né? Ela explica, por exemplo, o caso do Advil, que é um analgésico, né? Que ela comprou essa garrafinha aqui lá nos Estados Unidos, com Advil, porque ela gosta de tomar Advil e coisa e tal, quando tem dor de cabeça, e ok. Mas na Europa não pode. Na Europa você só pode comprar 5 comprimidos de cada vez, ou um número, ela fala um número que eu não vou lembrar de cabeça, mas ela fala um número pequeno de comprimidos de cada vez. Isso daqui você compra uma garrafa nos Estados Unidos com 1000 comprimidos, aqui na Europa só pode comprar de pouquinho em pouquinho. E aí, o que ela fala? Mas o pior é a burrice disso, porque você pode ir na farmácia, você pode comprar 200 caixas de 10 comprimidos, e você vai ter 2000 comprimidos do mesmo jeito, né? Ou seja, não tem nenhuma... A regulamentação não muda nada no final das contas, né? É um troço de dizer, não, mas aí a pessoa fica com uma visão diferente, ela tende a comprar menos, tende a influenciar menos. Caramba, as pessoas sabem o que elas querem da vida, as pessoas têm que ter o direito de decidir o que elas vão fazer da vida delas. Não é o Estado que vai definir se você vai tomar o remédio A ou o remédio B, não sei o que lá. Você tem que confiar nas pessoas, as pessoas têm que ter o direito de tomar essas decisões, né? E aí ela fala, pô, é a burrice, não apenas o Estado se metendo nesse negócio. Aí ela fala também sobre essa questão da garrafinha lá, que realmente chato pra caralho esse negócio. Lá na Europa, quando você abre garrafa essa garrafa de plástico, né, a tampinha fica grudada. Eu não sei como é que não inventaram isso aqui no Brasil. Pode esperar que vão inventar isso aqui no Brasil daqui a pouco. Os parlamentares brasileiros adoram copiar a regulamentação inútil da Europa aqui pro Brasil. Para dizer, olha, somos um país industrializado, um país quase europeu. As nossas tampinhas também ficam grudadas na garrafa. Uma besteira que não ajuda em nada ninguém. Só aumenta o preço das coisas e prejudica todo mundo e é um saco. Porque você fica bebendo aquele negócio com aquela tampinha batendo no seu rosto, e enfim, uma idiotice completa. E se a pessoa puxar, sai a tampinha do mesmo jeito, então meio que
De novo, regulamentação não resolve o problema. Aliás, é cheio de regulamentação desse tipo. É o que eu falo para vocês, a regulamentação da lei Felca, por exemplo, vai prejudicar um monte de gente bem intencionada, um monte de gente que faz a coisa correta, e o pessoal que faz crimes com crianças mesmo, esse pessoal vai continuar fazendo as coisas todas do mesmo jeito, porque é só usar VPN, é só usar outros caminhos para fazer as coisas, ou seja, regulamentação, além de tudo, é burra, não consegue resolver o problema, né? A única coisa que a regulamentação faz é convencer, ou tentar convencer o eleitor de que o deputado votou, tá vendo? Estou te protegendo, assinei um papelzinho aqui, ó, uma leizinha aqui com papel rabiscado aqui, ó, e aí, eu te protegi, ó que beleza, ó, você tá protegido, tá porra nenhuma, porque tá cheio de buraco essa regulamentação, não protege ninguém de porra nenhuma. Se a pessoa quiser continuar comprando remédio no atacado, você continua comprando remédio no atacado e não muda nada. E aí ela fala o absurdo que é justamente como que os Estados Unidos continua crescendo e a Europa meio que parou no tempo com muita regulamentação, cada vez mais regulamentação e mais regulamentação ainda, né? E, de fato, se você reparar aqui, olha o negócio aqui, ó. A União Europeia apresenta um novo projeto para defender a democracia. Então a União Europeia está querendo agora regulamentar as redes sociais para defender a democracia. Olha que coisa, igual aqui no Brasil, né? A visão deles é que as influências nas redes sociais são muito grandes e coisa e tal, e com isso tem que ser corrigido, tem que ser consertado isso daí, tá? E olha só, é importante deixar claro que existe alguma influência desse tipo? Sim, existe, é lógico que tem. A Rússia faz isso abertamente, aliás, sempre fez. Não é só na rede social agora. Isso que eu acho que é a principal falha desse pessoal entender, que esses agentes externos que fazem tentativa de interferência política na Europa, não fazem nas redes sociais. Aliás, as redes sociais são pouco eficientes para isso. É muito mais eficiente você fazer isso nos jornalzões, nos grandes jornais da Europa. Eles sim que estão, muitos deles estão no bolso dos russos. Eles é que são usados pelos russos para isso, né? Eles levantam aqui o caso da Romênia, em que realmente um candidato russo estava na frente lá na Romênia, recebendo dinheiro do Kremlin. Aí eles estão querendo associar isso ao problema das fake news nas redes sociais. O que eles esquecem de dizer é que sim, o cara investia pra caramba em rede social e coisa e tal, mas não foi isso que fez o cara ganhar. O que fez o cara ganhar é justamente compra de voto, né? O pessoal lá agia para comprar voto pra caramba. Compra de voto existe, você botar um monte de gente lá. Infelizmente na Romênia ainda tem resquício de pessoas que sentem falta da época do comunismo, não sei o que lá, né, da época a Romênia foi comunista, né? Não era ligada diretamente à União Soviética, mas era o mesmo regime, tinha ligações ali, né? Então ainda tem muita gente que ressente disso, que achava que a vida era melhor naquela época, né? Saudosismo do passado, né? E aí você consegue cooptar essas pessoas para fazer compra de votos, para fazer grupos de influência e coisa e tal. O que eu falo para vocês é isso, as redes sociais dificultam a propaganda, elas não ajudam a propaganda russa era muito mais efetiva na Europa antes das redes sociais do que é agora nas redes sociais. Então a Europa querer defender a sua democracia é um direito deles fazerem isso, eu acho que é importante, existe realmente esse negócio de usar a rede social para fazer ataques e para fazer propaganda, colocar pontos de propaganda e coisa e tal. Mas a verdade é que isso tem muito menos força agora do que tinha antes, quando era feito nos jornais. O que leva esse pessoal a achar que a rede social é esse monstro é justamente o fato de que é o medo do novo, é a aversão ao risco, o comportamento de aversão ao risco, né? E além disso tem um outro fator também que entra nessa história também, que é o seguinte, a pessoa que está perdendo influência política de forma legítima, tem um incentivo muito grande para acreditar que há uma campanha de desinformação contra ela na internet e coisa e tal, né? Porque ela não consegue saber por que ela está perdendo apoio, ela está perdendo apoio porque realmente tem políticas merda, porque tem posicionamentos que o público não gosta. Mas é muito tentador para essa pessoa dizer que não, é por isso. A mesma tentação que tem o pessoal que perde a eleição de culpar a urna eletrônica, a mesma tentação é muito confortável, né? Ah, perdi a eleição, perdi porque a urna eletrônica, sala escura do TSE, que totaliza os votos, não sei o que lá, maquininha, né? Como é que o pessoal chama aí? Tem um nome que o pessoal dá aí, que é maquininha mágica, não sei o que lá. É muito confortável esse tipo de coisa, né? E, de novo, eu não estou dizendo que você não possa ter críticas, as críticas podem haver, né? Que eu acho que houve fraude em 2022
na propaganda. Na propaganda eu vi fraude. Nas urnas eletrônicas, de tudo que eu vi, não vi nenhum indício de fraude em lugar nenhum nas eleições de 2022. Mas há um incentivo para as pessoas dizer isso. Da mesma maneira, lá na Europa, né, há um incentivo muito grande para a esquerda virar e falar, não, porque nós estamos perdendo força, porque está havendo uma campanha de desinformação. Hoje está a Soraya Tronic falando que o Bolsonaro está fazendo desinformação contra mim porque eu não consigo mais voto. Não, você não consegue mais voto porque você adotou posturas diametralmente opostas a dos eleitores que te elegeram no último mandato, né? E é por isso que você vai perder a eleição. Não é, o Bolsonaro não precisa fazer, o Bolsonaro nem tem condições de fazer isso, não tem força para fazer isso. E não precisa, porque a verdade é que você traiu seus eleitores e vai perder voto, né? A mesma coisa, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, eles dizem que não, porque Bolsonaro usou uma campanha de fake news. Não, é muito tentador para essas pessoas dizerem isso, quando elas próprias fizeram burrada e tomaram posições políticas erradas e acabaram perdendo o apoio das pessoas por conta disso. Então, assim, o problema, não estou dizendo que não existe o problema, o problema é que é muito menor do que esse pessoal tem e é um risco enorme você regular isso daí para salvar a democracia. Ela própria fala aqui que no vídeo dela, que está havendo um incentivo muito grande em alguns pontos da Europa de ir para o lado autoritário. Não, porque qual que é a visão de muitos europeus? Como a tecnologia está mudando muito rápido, a gente não consegue regulamentar com a velocidade suficiente, então vamos fazer uma ditadura é mais fácil de regulamentar. A China tem usado desse tipo, a China tem, né, é uma ditadura e manda as coisas todas, e sim, tem gente na Europa pensando exatamente isso. Como a tecnologia está agindo rápido demais, está mudando rápido demais, o governo tem que ser rápido para regulamentar as coisas, e então temos que ter uma ditadura para poder regulamentar as coisas. Olha só, isso não deixa de ser a lógica do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, né? Não, porque a rede social é muito rápido, então a gente tem que usar alguma coisa contra eles. Mas o que você está fazendo é um absurdo, essa legislação através da STF é um absurdo. Mas não interessa, é urgente, temos que fazer isso, porque a Câmara não consegue fazer a tempo e não sei o que lá e coisa e tal, e é urgente. E isso é o problema, porque está caminhando em direção à autocracia, está caminhando em direção a que não, vamos manter a esquerda no poder porque a esquerda é democrática, na visão deles, né? E então a gente tem que deixar o pessoal no poder e não podemos permitir ninguém de fora para proteger a democracia. Se tiver que ficar uma ditadura, né, vamos para uma ditadura, né? Agora, e o pessoal coloca isso aqui, ó, o Luiz Felipe Pondé está colocando, se você perguntar se a democracia acabará um dia, a resposta é sim. Ele fala aqui sobre a história do Fernando Braduel, né? A história não é outra coisa senão uma constante interrogação feita ao tempo passado em nome de problemas e curiosidades e mesmo inquietações e angústias do tempo presente nas escolas, né? E o que ele está dizendo aqui é que não, que de repente a ditadura não é tão ruim assim no final das contas, né? Se tiver uma ditadura como a chinesa, que é uma ditadura benevolente, na visão deles, né? Isso acaba sendo uma coisa bacana, isso pode resolver o problema, isso pode ser rápido para resolver o problema, né? E essa história da democracia ser um sistema que não tem questionamento e coisa e tal, é um sistema muito novo, né? A democracia que a gente vive hoje, ela tem menos de 200 anos, né? Não tem o quê? 5 gerações de seres humanos, porque não é a mesma coisa que a democracia na Grécia Antiga. A democracia da Grécia Antiga a gente pegou só o nome, né? A forma realmente como funciona é totalmente diferente. Enfim, eu estou sentindo que tem muita gente na Europa e aqui no Brasil também já com essa ideia de que talvez a gente tenha que ir para um regime autoritário mesmo, porque temos que proteger a população das redes sociais. Olha que coisa. E, de novo, tem problemas nas redes sociais? Existem campanhas de ataque nas redes sociais? Existem, evidentemente que existem. Agora tem que tomar cuidado com esse incentivo para você dizer que não, todo mundo que eu não gosto é fake news, é campanha de desinformação, porque a Rússia, por exemplo, a Rússia tem dinheiro para isso. A Rússia tem órgãos inteiros devotados a isso, inclusive desde a época soviética. Todo mundo conhece a história da KGB, todo mundo conhece a história da desinformação russa no Ocidente. Sempre teve esse tipo de coisa, né? Não é novidade, não surgiu agora. Agora, outra coisa é dizer, o Bolsonaro usa desinformação para atrapalhar a vida da Joyce Hasselman. Para que o Bolsonaro vai fazer isso? A mulher se destruiu sozinha politicamente, para que ele vai perder tempo dele fazendo fake news contra a Joyce Hasselman? Mas um monte de gente critica ela. São os eleitores dela que criticam ela, porque não gostaram que ela mudou de lado. Soraya Tronic é a mesma coisa. Vários outros exemplos existem aqui nos políticos brasileiros, porque todos eles estavam acostumados com a ideia de que basta conseguir o cargo, que depois lá, para conseguir a eleição, é só ter dinheiro, não sei o que lá. E estão vendo que não vai ser tão fácil assim não, né?
Enfim, já está crescendo essa ideia de que temos que ter uma ditadura aqui, porque uma organização centralizada melhora a situação toda. Então eu vou falar para vocês que tem uma alternativa nisso daqui, tá? Alternativa, se você acha que é preciso um governo mais ágil, que a democracia é muito lenta, como aparentemente acredita o Alexandre de Moraes, acredita o pessoal do STF, que fez questão de regulamentar a internet na base da cacetada, né? Se você acha que a democracia é muito lenta e coisa e tal, tem uma alternativa, que é a sociedade de leis privadas. Como é que funciona a sociedade de leis privadas? Você tem empresas de segurança privadas. Isso é uma das alternativas que você tem para um mundo libertário. Esse conceito é descrito no livro The Private Production of Defense, do Hans Hermann Hoppe. Aqui, tem esse meu vídeo aqui do Ancapsu Classic, o que é uma sociedade de leis privadas. Eu vou deixar o link, vai estar aqui no link das abas aqui da descrição do vídeo, né? E o que é uma sociedade de leis privadas? É basicamente você ter governos que podem ter leis, podem até ser ditaduras, tá? Podem ser democracias também, podem ser ditaduras, que são muito mais ágeis, por quê? Porque são uma empresa privada e define as leis conforme queira. Só que a grande jogada é que as pessoas se associam ao governo conforme quiserem. Então, aqui no Brasil, ao invés de você ter um governo só, e aí todo mundo tem que votar, escolher ou Lula ou Bolsonaro, vamos imaginar que a gente tivesse, ou pode ter até mais outros candidatos, não? Vou ver que ao invés disso você tivesse várias empresas de segurança privada, ou vários governos do Brasil aqui no Brasil. Você teria o governo do PT, que cobra impostos caros, vai ter o Haddad cobrando imposto de um monte de gente, que se você quiser se associar ao governo do PT, você vai ter que pagar imposto pra caramba, mas em compensação você vai ter Bolsa Família, você vai ter o SUS, você vai ter não sei o que lá, vai ter não sei o que lá, enfim, vai ter um monte de benefícios para quem for associado ao governo do Lula. Se você quiser ir para o governo do Bolsonaro, você vai ter o direito de ter armas, você vai ter um monte de outras vantagens e coisa e tal, talvez pagar um pouco menos de imposto, enfim. E podem ter outros governos também, outras alternativas. A ideia é essa, cada um se associa ao governo que tiver vontade. O governo passa a ser uma coisa muito menos importante na vida social, porque é lógico que a tendência nesse caso é os governos ficarem menores, o mais efetivo possível, o menor possível, né? E aí você ganha os dois lados, você ganha a agilidade que uma empresa privada tem para regulamentar coisas novas, então se realmente surgir um desafio muito grande, surgir uma ameaça muito grande, o governo vai ter interesse em regulamentar ou em fazer qualquer coisa, tomar medida nisso daí, porque quer proteger as pessoas que estão sob a sua guarda. E por outro lado, você não tira uma ditadura absurda, por quê? Porque as pessoas não são obrigadas a participar daquele governo. Se você não concorda com o destino daquele seu governo, você está indo, você vai para outros governos, né? E o mais curioso dessa história, que eu falo sempre pro pessoal, mas isso nunca vai acontecer, porque os governos jamais vão abrir mão disso, e não sei o que lá, e pode ser que sim, pode ser que realmente nunca aconteça, mas já está acontecendo. De certa forma já está acontecendo. Hoje em dia você já tem um monte de gente aqui no Brasil, eu não estou falando de gente rica, discutindo abrir empresa no Paraguai, ter residência no Paraguai, ter residência... O que a pessoa está fazendo? Ela está escolhendo o governo onde ela quer pagar imposto e onde ela quer se estruturar. Né? A verdade, já está acontecendo. Isso já é um fenômeno de classe média. Daqui a pouco chega nas classes mais baixas. Igual o PJ, né? Igual a pessoa trocar CLT por PJ. Né? Começou com o pessoal que ganha um pouquinho melhor, classe média, e daqui a pouco chega no pessoal da mais baixa. Então vai todo mundo começar a abrir endereço no Paraguai ou no Uruguai, onde for mais barato para você pagar imposto, não sei o que lá. A gente já está caminhando para um capistão. Essa ideia seria uma ideia muito interessante. Você resolve os dois problemas. Você pode ter uma empresa que é uma empresa até autoritária, que tem um cara que manda em tudo, sei lá, o Elon Musk. Mas de repente você pensa assim, o Elon Musk mas é um cara inteligente. Eu prefiro pagar meu imposto para o Elon Musk e deixar ele decidir as coisas, porque ele é um cara inteligente, vai decidir correto e coisa e tal. Não é tão inteligente assim não, porque ele é meio russete, mas é razoavelmente inteligente em algumas coisas. Então, entendeu a ideia? Essa é a proposta da sociedade de leis privadas. É uma das maneiras que o ancapistão pode ser implementado no mundo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.